Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Espero que estejam todos bem, tendo dias tranquilos. E enquanto nós aguardamos os colegas entrarem, nós podemos ir assumindo aí um local, uma postura confortável em um local quieto, um local tranquilo. Talvez nos sentando numa cadeira ou numa almofada no chão. E hoje nós vamos falar um pouco aqui, na nossa breve conversa antes da prática meditativa, sobre uma história que eu queria contar para vocês. Né? A Vera diz aqui, dias tranquilos estão difíceis. Poxa, Vera, que bom, né, que nós estamos tendo essa oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos, né, perante as dificuldades. Então, a história que eu quero contar para vocês hoje, eu acho que ela tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então, conta essa história que estava havendo uma guerra e 2 jovens foram mandados para essa guerra. Eles eram muito amigos, as famílias se conheciam e eles decidiram ir juntos para esta guerra. E então, quando chegaram na guerra, os dias foram se passando, muitas dificuldades, até que um dos 2 veio a abandonar o corpo. Então ele foi alvejado na guerra e morreu. E o outro colega sobreviveu. Só que no momento em que enviaram a notícia para casa de que um deles havia morrido, a pessoa que enviou a mensagem trocou os nomes. Então, ao invés de falar que a pessoa X tinha morrido, falaram que o outro tinha morrido. Sendo que, na verdade, esse que foi tido como morto ainda estava vivo. Então a guerra continuou, os dias foram se passando, os meses foram se passando, essa guerra chegou a durar anos. E depois de 1, 2 anos, a família desse jovem que supostamente havia morrido, mas estava vivo, sofreu muito. Então entraram em um luto profundo e viveram aquela perda, como se ela de fato tivesse acontecido. E a família do outro jovem, que sobreviveu, supostamente, mas havia morrido, estava tranquila, feliz, achando que o filho ainda estava vivo. E pensando assim, ainda bem que não foi o nosso filho, né? E aí depois, quando a guerra terminou, esse jovem que havia sobrevivido voltou para casa e aí apenas as famílias perceberam que quem tinha morrido, na verdade, era o outro jovem. E então a família que havia sofrido, digamos assim, entre aspas, por antecedência, ou na verdade baseado em dados, em fatos que não eram concretos, ficou extremamente chocada e feliz. E pensaram, uau, nós sofremos por 2 anos à toa, né? Podíamos ter acolhido essas informações, ou pelo menos averiguado essas informações. E a família do jovem que não voltou e que achavam que ele estava vivo, entrou em luto profundo e ficaram extremamente deludidos, como nós passamos todo esse tempo, não é, acreditando que o nosso filho estava vivo. Então vocês devem estar se perguntando agora o que essa história tem a ver com mindfulness e com a meditação. Essa história, ela advém das escrituras originais da nossa prática. Então, essa é uma das alegorias que se usa para falar sobre a importância de averiguar os dados e, principalmente, de não sofrer por notícias, porque não necessariamente essas notícias são verdade. Então, na história que eu lhes contei, talvez, se tivesse havido um pouco de curiosidade ou um pouco de questionamento, pensamento crítico, essa falta de entendimento não haveria acontecido e as coisas estariam mais claras, né? E no momento que nós vivemos hoje, acontece muito disso.
Assim como dizem que o jovem morreu, mas na verdade ele está vivo, e dizem que o outro sobreviveu, mas na verdade ele está morto, na nossa vida hoje, no mundo contemporâneo e nesse momento que estamos de reclusão, existem muitas notícias falsas, existem muitas notícias construídas para gerar medo e ansiedade em nós. Existem muitas conversas que não são fruitivas, né? Que alimentam ainda mais o medo e a ansiedade. Então é importante que nós observemos até que ponto nós estamos dando atenção demais para notícias que provavelmente não têm fundamento. E mesmo que essas notícias tenham fundamento, até que ponto nós precisamos dedicar tanto tempo sofrendo antecipadamente. Então, muito se especula em relação ao tempo em que a cura para este vírus vai surgir, ou o tempo em que a vacina vai surgir. Especula-se muito sobre quando iremos voltar a viver as nossas vidas normalmente. E tudo isso só traz ansiedade e medo desnecessários, porque nós estamos alimentando expectativas que podem ser falsas, e mesmo que elas sejam verdadeiras, de nada adianta pensar nelas agora. É melhor aguardar tranquilamente e observar o que acontece a cada dia até que essa situação acabe de fato, né? Então, na história que eu contei a vocês sobre a guerra, aconteceu algo muito similar ao que acontece hoje, pois a maioria de nós está vivendo um futuro que ainda não existe e que muito provavelmente não vai chegar a acontecer. E eu não estou aqui incentivando que nós nos desconectemos, nos alienemos das notícias ou deixemos de nos precaver, nos preocupar. Muito pelo contrário. O que eu estou incentivando aqui é que nós percebamos que, na maioria das vezes, as notícias elas sempre vêm com uma certa desvirtuação do seu conteúdo e, inevitavelmente, elas nos jogam para o futuro, né? Então eu já falei isso aqui em 2 outros encontros e eu gostaria de reforçar esse ponto, porque eu estou percebendo nas minhas conversas com as pessoas que nesse momento o nosso maior sofrimento advém daí, né? Do que nos falam no WhatsApp, do que nos falam no jornal, do que nos falam na TV. Então eu acho muito importante enfatizar a nossa relação com o que nós escutamos. Então vamos buscar prestar mais atenção de que forma nós estamos investindo o nosso tempo, né? Que é precioso. E tentando se desconectar um pouco do que pode ou não acontecer. Porque podemos voltar ao normal semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. E na prática não faz diferença. Porque de que adianta nós voltarmos a conviver em grupos, a sair na rua, mas continuarmos mal conosco? Ou continuarmos tendo uma vida que não é saudável, física e mentalmente. Então também é uma ilusão de que quando as coisas voltarem ao normal, a minha vida vai melhorar. Porque tudo depende de mim. As coisas podem voltar ao normal e minha vida pode até mesmo piorar, certo? Então por isso é importante o cultivo do momento presente, percebendo que a única coisa que é real é o que acontece neste momento. Por exemplo, enquanto vocês escutam eu falar, é isso que está acontecendo, nada mais. O resto é especulação ou criação da mente. A mesma coisa quando eu leio uma mensagem de uma notícia. Aquilo ainda não aconteceu, e se for uma notícia de algo que acabou de acontecer, eu não preciso me envolver, me apegar, me identificar com aquela notícia. Posso respirar e perceber, ok, essa notícia existe, é o que é. O que podemos fazer de maneira realista, certo? Então, aproveitando o ensejo do que eu acabei de falar, eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários, perguntas em relação a esse tema, compartilhando um pouco comigo e com os colegas como vocês percebem que estão se relacionando agora, principalmente com as notícias, pelos estímulos, né, que nos chegam. Como vocês têm percebido isso? Até que ponto a ansiedade e o medo realmente advêm dessas notícias? Como vocês se sentem?
E aí eu vou ler alguns comentários, talvez 2 ou 3. Nós faremos a prática e ao final eu termino de responder. Mas eu gostaria de estimulá-los a compartilharem um pouco das suas experiências aí nos comentários. Nossa, que paz você traz para mim com a sua fala. Eu estou muito ansiosa, vivo muito o futuro. Tenho aprendido muito com vocês, diz a Marilda. É isso, Marilda. E é um exercício diário mesmo, eu diria, de momento a momento, né? A cada hora, a cada minuto, nós devemos nos lembrar da importância do cultivo do momento presente, né? E também é importante nós nos desidentificarmos com o eu sou, né? Talvez você não seja ansiosa, você apenas esteja ansiosa, porque essa palavra eu sou não abre muito espaço no nosso cérebro para mudança. Então, à medida que você percebe que você está ansiosa e você pode mudar, isso abre um leque muito grande de possibilidades, né? A Cristina diz: não costumo me envolver com política, mas parece que não tem saída. Bom, Cristina, uma solução para isso é termos a consciência da impermanência. Então, saber que, assim como todas as outras coisas na nossa vida, os altos e baixos na política, eles também acontecem. É uma ilusão. Na economia, nós não precisamos perder tanto tempo prestando atenção nessas coisas, porque daqui a pouco vai mudar, semana que vem uma outra notícia e daqui a 2 anos tem uma nova eleição. Então a impermanência ela está sempre acontecendo. O que acontece conosco é a identificação. Então eu começo a me identificar. Os meus problemas acontecem por causa da política. Tá vendo aí o que está acontecendo agora? É culpa de tal pessoa. E aí a gente passa a trazer isso para o lado pessoal. Então, nesse ponto da política, a gente tem que lembrar do não sou eu, não é meu e não é o meu eu. Então, apesar do que quer que aconteça na política, nós não somos aquela experiência, nós estamos enquanto observadores. Essa experiência também não é minha, não faz parte de mim. E o máximo que eu posso fazer é o meu melhor, né? E a terceiro ponto, não é o meu eu, então eu não preciso necessariamente tomar posse disso para mim, não é? Isso não significa que nós não devemos lutar por um país melhor e manifestarmos a nossa ideologia. Porém, a identificação com o que acontece, o que pode vir a acontecer, é o que nos traz tanto sofrimento. Então, nós podemos não nos envolver na política. É uma opção, né? E talvez a nossa própria mente crie essa noção de precisar se apegar à ideia da luta política para mudar. E aí a gente pode até conseguir uma mudança, mas aí daqui a um mês piora de novo. Então a impermanência é algo que a gente tem que aprender e aplicar, principalmente na política. Isso, substituir medos por cuidados concretos. Esse é o segredo, Cláudia. E a Valnice diz: me sinto ansiosa. Ótimo, vamos acolher também a ansiedade, investigar as causas da ansiedade, ok, Valnice? E acolher a ansiedade, porque talvez ela tenha algo a te ensinar, ok? Então vamos fazer a nossa prática meditativa neste instante. Se você ainda não encontrou um lugar confortável, vá adotando uma postura ereta, os ombros relaxados, talvez até contraindo os ombros e soltando
abrindo o peito e também empurrando o abdômen levemente para frente, pois isso deixa a coluna um pouco mais ereta e tira a tensão dos ombros. Empurrando um pouco o queixo para baixo, liberando a tensão da coluna e apoiando as mãos nos joelhos ou nas coxas. E neste momento vamos tomar 3 respirações, inspirando e enchendo completamente o pulmão e expirando, esvaziando completamente o pulmão de maneira lenta. E como nós já temos exercitado aqui nas últimas semanas, vamos nos afastando da sensação do pulmão completamente cheio e da sensação do pulmão completamente vazio e encontrando este meio do caminho entre um pulmão cheio e um pulmão vazio. E é aí que a minha respiração ocorre naturalmente. Vamos permitindo aos poucos que a respiração ocorra sem controlá-la, apenas observando o ar que entra e o ar que sai do corpo. E a cada vez que a mente se distrai, gentilmente retomamos a atenção à respiração. Quem sabe, enquanto respiremos, possamos também sentir o corpo aqui sentado. Sentindo as solas dos pés, sentindo a parte superior dos pés, das pernas, panturrilha, canela, os ossos, tendões, músculos, pele e pelos da parte inferior das pernas. Levando a nossa atenção aos joelhos, provavelmente dobrados, tomando consciência de cada articulação, os líquidos presentes no joelho, os tendões, as veias e artérias, até que chegamos às coxas, percebendo talvez as mãos apoiadas nas coxas, ou o contato da roupa com a pele. Sentindo as nádegas, o cóccix ancorado no assento e a região dos quadris. Percebendo a conexão de ambas as pernas com o tronco na bacia. E à medida que vamos movendo a nossa atenção pelo corpo,
mantemos a atenção à respiração como pano de fundo. E caso cheguem pensamentos ou emoções, podemos nos dizer: agora não é o momento, retomando a atenção às sensações. E eu percebo onde estava e volto para a investigação da região que está sendo sentida no momento. No caso agora, os quadris. Percebendo o peso do corpo contra o assento. Sentindo o corpo em equilíbrio, notando como as pernas nos dão a sustentação para que o tronco fique ereto. E aos poucos vamos percebendo a complexidade deste corpo que funciona nos mantendo vivo, mesmo dentro de suas limitações. Ampliando a nossa atenção para a parte frontal do tronco, iniciando pelo abdômen, o baixo ventre, a região pélvica, sentindo o umbigo e reconhecendo os órgãos vitais aí, o cólon, estômago, pâncreas, fígado, baço, vesícula, os intestinos. Talvez não possamos sentir tão facilmente esses órgãos, porém é possível observá-los através da movimentação sutil de gases e líquidos. Percebendo a caixa torácica, as costelas, podendo tocar a caixa torácica, sentindo os espaços entre as costelas, a diferença de tamanho entre elas, notando como essa estrutura tão forte e sólida protege os superórgãos que são coração e pulmão. Talvez sentindo o coração bater, podendo também levar a mão ao peito para sentir os batimentos cardíacos, percebendo este fluxo incessante de vida e talvez sentindo o pulsar do coração em cada extremidade do corpo, enquanto respiramos. Podendo talvez lentamente abaixar as mãos. E seguimos sentindo os ombros, sentindo os braços, cotovelos, antebraços, mãos, dedos das mãos. Quem sabe esfregando um dedo contra o outro, sentindo as digitais, talvez haja suor na mão. Quem sabe tocando uma mão com a outra mão, percebendo as diferenças de temperatura nas mãos, percebendo as unhas, as falanges dos dedos, as linhas da mão. E a cada vez que a mente fugir para pensamentos, emoções ou sons, retornamos para as sensações nas mãos.
podendo suavemente retornar as mãos ao colo ou às coxas. E agora vamos perceber a região de trás do tronco, começando pelo cóccix, sentindo a região da lombar, os rins presentes aí, percebendo vértebra por vértebra, as vértebras torácicas, a parte de trás das costelas, as escápulas, até que chegamos ao pescoço, sentindo o último osso, o osso occipital, que conecta a coluna ao crânio. Notando essa integridade do corpo, as pernas conectadas ao tronco e o tronco conectado à cabeça, os braços também conectados ao tronco. Percebendo a face e suavizando o maxilar e a língua, talvez trazendo um leve sorriso ao nosso semblante. E à medida que esboçamos esse sorriso, perceba como a sua mente é afetada por este sorriso. O que vem quando eu esboço um sorriso no rosto, sem forçar, percebendo a região da boca, gengiva, dentes, língua. Sentindo também as narinas, o nariz, a região interna do nariz, os seios da face, percebendo os olhos, pálpebras, cílios, sobrancelhas e testa. Notando as orelhas e os ouvidos. E talvez eu possa sentir o meu corpo inteiro respirando aqui e agora, desde o topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Não só pelos pulmões, mas também pelos poros. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando e nutrindo o nosso corpo, e expirando, conscientes de que estamos expirando e nos livrando daquilo que não é mais necessário. Inspirando tranquilidade e expirando ansiedade. Inspirando autocompaixão e expirando a culpa. Inspirando a coragem e expirando o medo. Inspirando o perdão e expirando a raiva. Levando a sua atenção à região do seu peito, no seu coração, e percebendo pelo que você é grato agora. Pessoas, objetos. Buscando sentir essa gratidão genuína. Pelo que eu sou grato.
deixando que essa gratidão se expanda pelas extremidades do corpo e até mesmo vá além dos limites da nossa pele, tocando também aqueles à nossa volta, aqueles de nossas famílias, se expandindo e chegando aos nossos vizinhos, sentindo essa gratidão se expandir e chegando àqueles que convivem conosco e não conhecemos, expandindo essa gratidão a todos que estão neste momento em hospitais ou em cárcere ou até mesmo em situações de guerra. E quem sabe expandindo esta gratidão por todo o planeta, pelos seres da água, terra ou do ar, seres acima ou abaixo de nós, nas 4 direções. Gratidão pela vida e pela oportunidade de sentar aqui e agora, apenas respirando. E nós podemos agora tomar 3 respirações mais profundas. Na primeira, movimentamos as extremidades das mãos e dos pés. Na segunda, abrimos os olhos devagar. E na terceira, fazemos o movimento que o corpo pedir. Talvez esticando as pernas, ou se alongando, se espreguiçando. Então, antes que vocês saiam desta live, eu gostaria de convidar a todos para que a prática não se encerre agora. Então, o momento mindfulness, ele não é um momento do meu dia que eu paro, medito para relaxar. O convite é para que vocês estendam essa prática para os próximos momentos. Então, esteja atento agora ao se alimentar, esteja atento ao tomar o seu banho, observe a sua relação com as notícias e com os estímulos a partir de agora, ok? Então vamos buscar estender esse estado de presença, porque como nós já dissemos aqui muitas vezes, a meditação não é apenas algo pontual, é um estado mental que nós temos que carregar durante o dia, certo? Então, aqueles que desejarem podem agora deixar os seus comentários, as suas perguntas. E eu também vou ler aqueles comentários de antes da prática, ok? Depois que li o livro O Cisne Negro, eu deixei de me ater às notícias diárias. Mais importante é guardar um tempo para se saber sobre algo. Exato! Eu posso checar essas notícias, gente, de vez em quando, várias vezes no meu dia. A crítica ou o questionamento que eu quis trazer foi a identificação com o que pode ou não acontecer. E essa nossa delusão de acharmos que as coisas estão no nosso controle, né? E que o nosso sofrimento advém de causas externas. Eu posso garantir a vocês que não advém, né? O sofrimento é igual a dor vezes a reação ao quadrado. Tem um professor nosso que costuma dizer isso. Então a dor ela acontece, como nós já falamos aqui, mas o sofrimento ele vai ser igual a dor vezes a minha reação ao quadrado. Então ao ver uma notícia vamos nos lembrar disso, sofrimento é igual a dor vezes reação ao quadrado, porque essa fórmula vai nos lembrar, opa, então se eu reagir de uma maneira mais tranquila, talvez eu sofra menos perante essa dor, mas nós não devemos deixar de ver as notícias. A Vera diz, achei o tema muito oportuno. Eu ocupo muito tempo discutindo ou lendo sobre o momento presente do país e me gera muita ansiedade. É isso, Vera. Temos que encontrar um meio do caminho, ok, gente? Esse é o segredo. Então eu não preciso gastar 4, 5 horas do meu dia vendo notícia e discutindo nos grupos quem está certo ou está errado, porque ninguém está certo. São apenas diferentes pontos de vista. Então nós precisamos começar a entender isso e também ter compaixão para com as pessoas, pessoal. Porque como nós já falamos aqui, todos sofrem.
né? E cada um está onde está. Se o outro tem uma visão diferente da minha, o que me cabe é respeitar e cuidar do meu bem-estar. Eu não posso cavar o meu próprio buraco em detrimento da opinião do outro, né? Então vamos encontrar um tempo saudável para gastar vendo essas notícias e discutindo sobre elas. E como seria também discutir coisas boas, né? Mandar lá no grupo da família, ó, encontrei essa prática aqui que é legal, ó, encontrei um livro que é legal, mandar um trecho de um poema, mandar uma receita de uma coisa que você gosta de comer, né? Cabe a nós também estimular aos outros estados mentais positivos. Esse é o segredo. Estou tentando ser mais tranquilo, diz o Fabrício. Que bom, Fabrício. É um caminho, né? Mas o importante é que você já começou. Me sinto frustrada porque não tenho controle nenhum sobre absolutamente nada. Estou gestante e não consigo sequer programar o meu parto. Uau, Patrícia. Primeiramente, eu sinto a sua frustração, acolho a ela. Eu também tenho filha, eu sei que é um momento muito crítico, né? Porém, a própria maternidade ou a paternidade, elas nos ensinam que a maioria das coisas não está ao nosso controle, né? E o que eu acho que é mais importante dentro dessa situação da maternidade e diante do que estamos vivendo agora, é saber que você está fazendo o melhor que você pode, né? O seu companheiro também. Então, acolher também o que nós podemos fazer. Como a Neiva costuma dizer, você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Então nós não podemos ser carrascos de nós mesmos e nos sentirmos sempre frustrados conosco, porque isso só vai piorar a situação. Então, à medida que eu consigo ser mais cuidadoso comigo e dizer, olha, tudo bem, né? Dar uma batidinha nas suas próprias costas, né? E diz para você mesmo, tá tudo bem, você está fazendo o seu melhor. Talvez um pouco desse peso saia e aí você consiga planejar de uma maneira melhor, né? Mas o segredo também é nós voltarmos para o momento presente. E também a meditação é um grande auxílio para você colocar as ideias em ordem, certo? E eu espero do fundo do meu coração que você consiga programar o seu parto de uma maneira tranquila, né? E não se deixe levar tanto pelo medo do que pode ou não acontecer. Porque vai acontecer o que tiver que acontecer. Isso sem dúvida nenhuma. As notícias me deixam preocupada e eu cada vez mais quero ficar em isolamento. Gine, tudo bem ficar em isolamento. Se é isso que o seu corpo está pedindo agora, não tem problema, né? Mas eu reforço que nós temos que ver que tipo de estado mental essas notícias despertam em mim. Se as notícias despertam estados mentais negativos, significa que eu devo evitá-las, gente. Isso é óbvio, né? Não no sentido de me alienar, mas o excesso é claro que é prejudicial. É como eu dizer para você, se você andar até ali, vai chover, você vai pegar uma chuva. Você vê a chuva aqui de longe e mesmo assim anda para lá. Né? Então nós já estamos percebendo que o excesso de estímulo de notícias não é bom. E cabe a nós evitá-los, porque eles não vão deixar de existir. Né? E também escolher fontes de notícias que sejam mais agradáveis, mais leves. Né? Não precisa ver coisas tão pesadas, tão indutivas. Né? Há dias em que eu tento nem ler, mas a cabeça ainda assim não se torna serena. É isso, Vani. A cabeça ela vai estar sempre agitada, né? Porque esse é o dever da mente. Então, o importante é que você já está fazendo esse esforço. E é um esforço diário, gente. Se eu estou acostumado a ficar 3, 4 horas por dia no celular, amanhã eu consigo diminuir 1 hora. Já é um ganho, né? E vamos diminuindo aos poucos, certo? Evito me deixar envolver pelas energias negativas da atual situação. É isso, você está certíssima. De Norá, você está certíssima, tá? A gente tem que alimentar e ler aquilo que é bom, certo, gente? Apesar do que está acontecendo, nós temos que cuidar primeiro de nós mesmos, ok?
Tenho evitado acompanhar os noticiários, me sinto muito melhor assim. Ótimo, Janaína, continue assim. Pensar no momento presente e desapegar do passado e das expectativas futuras. Esse é o grande desafio. Sem dúvida, é o grande desafio. Mas a beleza de tudo isso, gente, é que a gente está aqui trabalhando para isso. Imaginem vocês, a maioria, 90, 95, 97, 98% das pessoas no mundo estão, digamos, ainda mais envolvidas, né, nesse caos. Então nós temos também que reconhecer o nosso próprio mérito de cada um, não é do Marcos, da Neiva, da Carla ou da meditação em si. É o mérito de cada um de vocês que tem se dedicado a manter esse equilíbrio, certo? Então isso aí já é muito precioso. É desafiador, mas a beleza é que nós já estamos nos dedicando. Observar a política tanto quanto observamos a respiração. Muito bonito isso, esse é o segredo. A Eliana diz, é opção, conexão, temos escolha. Saber o que se passa, mas ter um distanciamento. Exatamente. Isso é o resumo de tudo que eu falei aqui hoje. Saber o que se passa, observar o que se passa, mas com um certo distanciamento. Eu, de vez em quando, eu pergunto assim para os meus amigos, o que está acontecendo? E aí eles me contam, né? E aí, por um momento, às vezes eu até fico um pouco ansioso. Mas aí, ao perceber, eu me distancio. Opa, vai passar como tudo passa. Né? Então, esse é o segredo. Então, gente, gratidão, muito obrigado, gratidão. Sinto muita dificuldade em permanecer imóvel quando sentado, diz o Heisenberg. Bom, Heisenberg, isso é natural, né? Quando nós estamos iniciando a prática da meditação, demora um tempo para o corpo e para a mente desacelerar. É como um ventilador ligado na tomada e você puxa ele da tomada. Ele não vai parar, ele ainda vai ficar um tempo girando, né? Então a mente é igual. É como se ela estivesse na tomada e ao sentar para meditar eu puxei ela da tomada. Ela ainda vai ficar um pouco tempo girando. Né? Então o desafio é observar essa agitação do corpo, né? E tentar permanecer o máximo possível, respirando, talvez retomando e aprofundando ainda mais a atenção à respiração. E à medida que nós fazemos isso diariamente, naturalmente, a nossa mente vai ficar mais estável e vai aguentar mais tempo. E o corpo também começa a se adaptar a essa postura, né? Porque muitos de nós estamos viciados numa postura que não é boa. Deitado é perigoso porque nós podemos dormir, certo? Marcos, como é? Não sou eu, não é meu? Pergunta a Fátima. Fátima, a primeira frase é: não sou eu, não é meu e não é o meu eu, ok? Não sou eu, não é meu e não é o meu eu. Porque para além desse primeiro eu, existe um eu que observa, ok? Delinear um sorriso gerou suavidade na face e interna. Exato, gente. O sorriso é um grande segredo na postura da meditação que poucos falam. Então, nós sempre devemos estimular, porque a nossa feição naturalmente vai trazer um estado positivo mais alerta e também uma certa alegria ou felicidade. Então o sorriso no rosto sempre ajuda na meditação. Você nos passa muita paz, muito obrigado, obrigado Beatriz, Bruno, valeu. Examinai tudo e retende o bem. Isso, Cláudia, ótimo. É isso, gente. Então hoje estendemos um pouco aqui o tempo em detrimento das interações. Obrigado a todos vocês aí que ficaram até o final. E eu gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube e também a seguir lá o meu perfil Mindful Marcos, M-I-N-D-F-U-L Marcos, no Instagram, para nós estarmos conectados, ok? Enviem as suas perguntas, enviem as suas sugestões, certo? Para que nós possamos estar aqui cada vez mais interagindo. E vocês também que têm algum tema de seu interesse, algo que gostariam de saber, mandem para nós no DM como uma sugestão,
porque aí nós podemos fazer uma live dentro também do que vocês querem ouvir, do que vocês estão vivenciando. Então nós gostaríamos a partir de hoje de estimular que vocês nos enviem por DM temas, sugestões de temas para as próximas lives, ok? E a partir da semana que vem estaremos tendo também lives de yoga pela manhã. Então fiquem atentos à nossa programação, certo, queridos? Então obrigado a vocês pela dedicação e nós nos encontramos amanhã aqui em mais um Momento Mindfulness, certo? Uma boa noite, descansem e continuem praticando.